meu amigo Cristiano. Quero chamar agora o Juliano Zimmer, que vai trazer aí as notícias da política, o que aconteceu aí nas últimas 24 horas. Muito bom dia, meu amigo Juliano. Bom dia Gustavo Ferraz, bom dia a todos que acompanham o programa Café com Bala pela TV Euronews. Bom, nós falamos sobre isso na segunda-feira, a decisão do Supremo Tribunal Federal foi definida ontem. Até então, o ministro Dias Toffoli que tinha decidido entregar o mandato do ex-deputado Deltan Dallagnol ao ex-deputado Luiz Carlos Rauli. E a decisão ontem foi feita aí pelo Supremo Tribunal Federal por 6-3. Então, o STF decidiu que Luiz Carlos Rauli, do Podemos, vai ficar com a vaga deixada em aberto após a cassação do mandato do ex-procurador da Lava Jato, Deltan Dallagnol. E aí, em menos de 2 dias, a decisão saiu ontem, menos de 2 dias após ser confirmado o Rauli como substituto de Dallagnol, ele afirmou que vai colaborar com o governo federal como era esperado, Então dá para perceber que houve uma negociação nos bastidores para que o Rauli assumisse e não o pastor Paim do PL, para que Rauli ajudasse aí o governo Lula. Então o Rauli, inclusive, logo quando o ministro Dias Toffoli entrou com o pedido de cassação de Deltan Dallagnol, Rauli fez uma afirmação polêmica à imprensa. E aí agora, no último final de semana, ele falou ao jornal Estado de São Paulo. Então o novo deputado federal do Paraná, Luiz Carlos Rauli do Podemos, falou que vai colaborar com as propostas de Lula. Ele confirmou, e principalmente ele disse aquelas propostas que envolverem a reforma tributária, já que Rauli é da área tributária, é economista, e já foi deputado federal, sempre atuando na frente tributária da Câmara Federal. E aí o que acontece? Rauli assume pela 8ª vez o mandato como deputado federal, e diz que não será opositor voraz contra o PT como foi em anos anteriores. Assim que o STF então emitiu a liminar concedendo o mandato de Deltan Dallagnol ao Luiz Carlos Rauli, ele afirmou que era amigo de Deltan Dallagnol lá atrás, na primeira decisão do STF, que pretendia honrar com os compromissos do colega. Então vamos lembrar aí essa fala de Rauli, dizendo que é amigo do Deltan Dallagnol e queria colaborar com as propostas do Deltan, assim que ele soube que poderia ser o suplente de Deltan Dallagnol. Vamos acompanhar. Um mandato consagrado das urnas, junto com ele, meu partido, o partido dele. Trabalhamos juntos, 31 candidatos, Tive a maior força por ele e por todos. Então, eu já conversei com ele está torcendo, para que eu ocupasse a vaga e realmente fez justiça, e eu quero honrar os compromissos que ele assumiu com o povo do Paraná, com o Podemos, as ideias de Podemos, com a reforma tributária, a reforma econômica. Decidiu que iria tirar o mandato de Dallagnol, e ele falou de novo ontem com a imprensa, já mudou a conversa. Ele disse que vai atuar com base no que ele pensa e não o que esperam dele, completamente diferente da fala anterior. Vamos acompanhar. A saída do Dr. Deltan, isso é uma conjuntura política momentânea, mas até do Deltan, me deu boas-vindas. Agora, eu sou Luiz Carlos Jorge Rauli, Alguém está confundindo comigo, Eu liderei o impeachment da Dilma e do Collor. Eu já cassei o mandato de mais de 20 deputados, mais de uma dezena de prefeitos, não sei. Eu sou a favor do bem, Da legislação, do ato correto. Se as coisas estão direitas, estão direitas. Se o projeto é bom para o país, é bom para o país. Se o projeto não é bom para o país, eu vou contra. Se tiver corrupção, ou desmando, ou incompetência, eu meto o pau. Eu sou o Raul de sempre. Não mudei 1 milímetro desde o dia que eu comecei a vida pública há 50 anos.
Aí então, essa é a segunda fala do agora deputado federal Luiz Carlos Rauli. Bom, o negócio é o seguinte, o objetivo do Rauli ele mostra que ele quer alcançar, nesse novo mandato que adquiriu no tapetão e não pela urna, aprovar aquele texto da reforma tributária que está incluso aí no arcabouço fiscal do ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Por quê? O texto atual da reforma tributária é o antigo texto que já tramita no Senado desde 2019. Boa parte desse texto da reforma tributária foi escrito pelo próprio Luiz Carlos Rauli ainda em 2017, quando ele já era deputado federal. Ele não quer bater de frente com o governo por isso, para ganhar o apoio do Lula nesse texto da reforma tributária, que é um projeto pessoal dele, né? Um texto que ele criou, né, visando popularidade política. Só que com isso quem perde é a população, que perde uma força de oposição, viu, Gustavo, muito grande nesse desgoverno que está aí e que foi substituído, né, por outro que vai defender interesses da esquerda. Os 344 mil paranaenses que votaram no Dallagnol eram radicais, eram de direita conservadora e queriam uma mudança. Eram justamente contra os discursos de Lula. Tanto que o Rauli não foi eleito na última eleição, obtendo apenas 11.925 mil votos, enquanto o Dallagnol conseguiu mais de 340 mil. A população do Pará não queria o Luiz Carlos Rauli, queria o Dallagnol. Em 1998, olha só como caiu a votação do Luiz Carlos Rauli nas últimas eleições. Em 98, ele disputou para deputado federal a eleição. Ele obteve, naquela época, 152.414 votos. 2014 caiu para 86 mil votos. 2018, quando ele se elegeu, por pouco ele não ficou de fora. Ele se elegeu com 35.133 votos. E ele sempre teve uma oposição conservadora no PSDB, ao lado do grupo político de Álvaro Dias e Beto Richa. Agora ele vem falar em fazer pontes com o Lula. A diferença de representação de Rauli e de Dallagnol muda da água para o vinho. O Rauli quer uma aproximação maior com o eleitorado menos radical de Dallagnol. É a ideia dele. Ele deu uma debandada pro lado do PT. E ele que sempre foi crítico do PT, eu me lembro que em 2016, no governo Dilma, ele fez um discurso pesado na Câmara Federal como deputado contra o PT. Ele disse que o brasileiro estava sendo humilhado pelo governo do PT, por Lula, por Dilma, que os aliados que saíram do PT naquela época tinham um laço de amor fraterno pelo Lula e pelo PT. Quer dizer, tudo bobagem. O que ele falou no passado não está cumprindo agora. Se a candidatura de Dallagnol foi irregular, a justiça deveria ter anulado a candidatura dele antes da eleição, para não fazer os eleitores paranaenses que se identificam com Dallagnol de bestas. Jogar o voto fora, viu, Gustavo Ferraz? Infelizmente, né, meu amigo, é um cenário do país que a gente vive. Juliano, estamos chegando no fim da nossa conversa. Quero agradecer a sua parceria e amanhã a gente volta a conversar novamente. Beleza, um bom dia para você e para todos os telespectadores da Euronews. Valeu, meu